Olá, meu amigo, minha amiga, sejam mais uma vez bem-vindos aqui ao canal. Nós vamos falar de um dos maiores benefícios do INSS, né? Pelo menos é o mais pedido, mas também é o mais recusado, né? Tanto no INSS também como na Justiça, né? É complicado, né, pessoal? Quanto tempo o INSS paga aí o benefício de incapacidade temporária, né? Em 2024, o que mudou? Como é que estão as coisas, né? Quanto tempo a pessoa pode, eu não vou falar incapacidade temporária, que é a maneira de chamar o auxílio-doença depois da reforma da Previdência, vamos falar auxílio-doença, que já estamos mais acostumados, né? Não há limite, né, para a quantidade de vezes de renovação do benefício de auxílio-doença, né? O segurado pode permanecer afastado aí o tempo que a perícia ou a análise, né, dos documentos determinar e julgar adequado, né, até que recupere a condição para trabalhar. Os peritos do INSS que são responsáveis para fazer esse julgamento, né? Nós já falamos que antigamente quem chegava a ficar até 2 anos afastado de auxílio-doença, o próprio INSS fazia uma conversão para aposentadoria por invalidez, né? É claro, avaliando a situação, né, desse segurado, o estado de saúde dele, mas o próprio INSS fazia a conversão. Não era necessário, como hoje, você entrar na justiça para fazer a conversão. Inclusive, nós temos vídeo aqui alertando como funciona hoje essa conversão na justiça e se realmente compensa. Se você está pensando em fazer a conversão do benefício de incapacidade temporária para de incapacidade permanente, pensa 2 vezes. Ou assista nossos vídeos lá para você ter uma ideia completa, tá? O segurado não terá direito a receber o auxílio-doença, ó, presta atenção. Se a doença, lesão ou acidente que provocou o pedido do benefício for anterior ao início da contribuição com o INSS, é aquilo que nós falamos, né? São requisitos que são exigidos para alguns benefícios. E esse é um deles, né? Que você esteja contribuindo com o regime geral de previdência no momento da lesão ou do acidente. Se você não estava contribuindo, passou um período sem contribuir, uns anos sem contribuir, ficou doente ou teve uma lesão e volta a contribuir, isso já não te dá direito. A não ser que tenha um agravamento, tá, dessa doença ou dessa lesão que te impossibilite de dar condições. Olha lá, o pedido pode ser feito nesses casos se houver agravamento da condição. O benefício também não é concedido para quem está preso em regime fechado. Lembra que eu sempre falo, né? É 2 segundos para você perder a cabeça, fazer uma bobagem, né? E isso atrapalhar a sua vida para o resto, né, da sua vida, né? Então, é pensar direito, pessoal. É ter a cabeça no lugar, conhecimento, sabe? Para lidar com essas coisas. Nós já tivemos dentro do INSS, né, peritos aí esfaqueados no horário de trabalho. A coisa era séria antigamente, né? Pegava aqueles cabra meio doido, né? Que não tinha dormido direito, tinha tomado umas caninhas, né? E o cara amanhecia, ia pra perícia e o perito tinha que dar resposta na hora. E um caso como esse, é um perito aí, não acho que foi lá pro norte, nordeste, né? O perito chegou e negou o benefício, o cara puxou uma peixeira e voou em cima do perito. Isso aconteceu de verdade, pessoal. É 2, 3 segundos. Resultado: o perito não morreu, né? Teve ferimentos, foi socorrido, mas esse cara estragou a vida dele para sempre, né? São 2 segundos aí sem pensar, né? Agir por impulso. Por isso que conhecimento e equilíbrio, né, andam juntos. Se você tem conhecimento, você tem uma negativa, você não precisa querer matar o perito. Você vai atrás dos recursos que você tem para reverter uma situação, né? Uma vez concedido, né, o auxílio, você poderá recebê-lo no prazo de 120 dias. Olha lá, 2024 mudou as regras, né? Caso a sua recuperação necessite de um tempo a mais, você pode pedir um prolongamento do benefício. Isso pode acontecer quantas vezes for necessário até você conseguir se restabelecer para retornar ao trabalho, né? Agora, em 2024, né, publicaram aí a portaria número 38 com novas regras para as pessoas que recebem benefício de auxílio-doença. De acordo com a norma, agora é autorizada a prorrogação automática, que também nós já falamos em outros vídeos, né? E o retorno ao trabalho sem perícia médica. A prorrogação automática é aquilo, né? Você, mediante o que está estabelecido nessa portaria de prorrogação automática, a cada 30 dias você pode solicitar quantas vezes for necessário, sem agendamento e exame médico pericial, desde que a solicitação tenha sido feita. Tem que prestar muita atenção nesse item, 15 dias antes da data de cessação. E você sabe que a cada 30 dias, passou 15 dias, você está vendo que vai precisar de mais tempo, você entra em contato com o INSS no 135 ou pelo portal e peça o prolongamento, tá? Faça lá, clique em novo pedido no portal Meu INSS
e faça ali, né, o pedido de prorrogação automática do seu benefício. Porque se você não fizer dentro do prazo de 15 dias, vence o benefício, o INSS dá como cessado, tá? A nova portaria estabelece, quando você tem o seu benefício cessado, você deve retornar imediatamente ao trabalho. Como é que funciona essa regra? Bom, o segurado recebe o auxílio doença, ele não pode mais trabalhar, tá? Se você trabalhar, você vai precisar comunicar o INSS sobre o retorno e o benefício será cessado automaticamente, não sendo uma conduta efetivamente considerada crime. Agora, no caso de fraudar o INSS, tá? Receber o benefício irregularmente, aí é outra história, tá? Você pode responder processos, sim. É claro que o INSS não vai, acho que, atrás de coisa boba, né? Mas se for uma coisa assim, que está onerando os cofres públicos, o próprio INSS, pode acontecer uma denúncia, assim, e esse segurado, além de ter que devolver o dinheiro, vai responder ainda, tá? Então, quem recebe o auxílio-doença, em via de regra, ele não pode exercer atividade remunerada, visto que um dos requisitos, né, para a concessão é justamente a pessoa estar incapacitada para o labor. Tem gente que estava falando aí, né? Não, o INSS autoriza quem está recebendo auxílio-doença a trabalhar. Onde isso? Se você está recebendo o benefício porque você está incapacitado, como que o órgão ele vai autorizar você a trabalhar? Ah, mas isso era quando ficava muito tempo esperando perícia. É uma pegadinha aí. Ah, ficava muito tempo esperando a perícia, então você trabalhava até sair a perícia. Aí você chegava no perito e falava o que para ele? Que está incapacitado. Aí ele fala, mas você estava trabalhando? Que incapacidade é essa? A negativa do benefício, né, pessoal? Quem recebe auxílio-doença conta como tempo de contribuição? Sim, pessoal. O auxílio-doença, aposentadoria por invalidez, não decorrentes, né, de acidente de trabalho, ele pode ser computado como tempo de contribuição para fim de carências quando há o intercalamento de período nos quais houve recolhimento das contribuições. O que quer dizer isso? Contribuições intercaladas. Você está lá, contribuiu um tempo para o INSS. Aí você passa a receber o auxílio-doença. Se você consultar o CNIS, né, que é seu histórico de trabalho, né, de registro, de contribuição com o INSS, que você consegue ver no portal, você vai olhar lá, não vai estar constando esse período, por exemplo, de auxílio-doença e de aposentadoria por invalidez. Por quê? Ele só vai aparecer no CNIS quando você fizer uma nova contribuição para o INSS. Então houve um intercalamento. Você contribuía, saiu para receber um benefício e contribuiu novamente. Isso é o intercalamento que eles falam, tá? As razões que levam, né? Tá esclarecido. As razões que levam aí para reprovar um benefício, nós sempre falamos também, né, pessoal? Benefício ele pode ser suspenso ou cancelado. Suspenso, você pode reverter a situação. Cancelado já era, tá, pessoal? E quando suspende o benefício, suspende o pagamento. Então é bom prestar atenção, tá? Quem solicita o auxílio-doença ou aposentadoria por invalidez precisa estar incapaz para trabalhar e comprovar que fez contribuições durante o período indicado que possa receber esse benefício. Bom, para você que tem uma perícia marcada, né? Hoje não adianta falar porque não está tendo a perícia presencial, mas vamos lá. Se você agora no pente fino, que vai ter perícia, o que você deve fazer, como se comportar? Evite chegar atrasado, né? Ou então já falando muito, já entrar dentro da sala do perito, como se estivesse encontrando um amigo, né? Que não via há muitos anos. Não funciona assim, tá? Mostre vários documentos, tá? Mas um de cada vez, tá? Não é aquilo, joga aquele monte de papel na frente do perito. Não. O médico vai falando, ó, doutor, eu tenho aqui o atestado, eu tenho aqui o histórico cirúrgico, eu tenho aqui os exames, eu tenho aqui um laudo, tá? Pareça tranquilo, não demonstre ansiedade, porque senão você pode desconcentrar o perito. Deixe que o médico faça as perguntas que ele entender conveniente para analisar seu caso. É aquilo que eu falei, né? A pessoa pensa que está visitando um compadre, que está sentando ali na frente para bater papo, para contar a vida, para falar dos problemas. Tem gente, eu tenho dor aqui, dor ali, dor lá, outro dia me aconteceu isso e aquilo. Pessoal, ali é um momento de avaliação. Ali o perito ele não quer ser seu amigo, não, ao contrário. Se você vacilar desse jeito, ele vai indeferir seu benefício. Ele tem um padrão para atendimento, né? Não é cada segurado que entra dentro da sala dele, ele atende de um jeito, não. É sempre aquele padrão.
Se você confundir, tirar ele do padrão, ele não conseguir se concentrar no que ele está fazendo, 90% que o seu benefício vai ser cessado por esse motivo. Por mais que você tenha lá documentação para comprovar tudo, o perito vai se irritar e vai... Ah, mas isso não é justo. Mas a vida às vezes não é justa, né, pessoal? O laudo médico, né, para dispensar a perícia do segurado, ele deve ser bem completo. Aí é nesses casos aí de prorrogação automática, tá? Ele precisa ter informações sobre o que a pessoa tem, o histórico da doença, os tratamentos que foram feitos e o mais importante, explicar de maneira detalhada porque a pessoa não pode trabalhar, lembrando sempre do CID. Ele precisa ter o nome completo, a data, tá, mais próxima o possível, tá, da perícia, o nome do médico, o carimbo, o CRM, tem que ter todos os dados, tá? É o principal documento. Agora, quando não é respeitado, né, é o que nós falamos, para você não perder a cabeça em segundos e fazer uma besteira na vida, né, ou se desesperar, chutar o balde, desistir de tudo, não pode ser assim, gente. Existem caminhos que você pode tomar para reverter a situação, tanto dentro do INSS como os recursos que você pode recorrer dentro do INSS, que não são garantidos, né? Eu já vou avisando, mais de 95% aí dos recursos de indeferimento em perícia, eles não mudam a situação. O negócio é entrar na justiça mesmo. Entrar na justiça também não dá garantias de ganho de processo. Não é todo processo que entra lá contra o INSS que sai vencedor. É uma média de 35% a 40%, quer dizer, o restante é favorável ao INSS, tá? Mas as chances que você tem, elas são muito mais altas que no INSS. E outra, você vai ter a imparcialidade, né? Porque na justiça não tem vínculos com o INSS, quer dizer, a gente acha, né? Pelo menos eu acho que não tem vínculo nenhum, né? Bom, o que pode ser considerado na via judicial contra o INSS? O juiz vai ter liberdade de considerar outros fatores que podem influenciar na concessão do benefício. Grau de escolaridade, idade, estigma social, a doença, né? Isso vai contrastar direto, né, com a vida do segurado, para ele poder, o juiz, nesse caso, ele ver o que está na lei, quais são os dispositivos que ele pode utilizar. Então não é somente a doença, tá, pessoal? Né, eu dei um exemplo aí, por exemplo, um aposentado por invalidez, uma pessoa sozinha que está aposentada por invalidez, não tem família, não tem ninguém e ele perde o benefício, mora de aluguel e a única fonte de renda que ele tem, já tem uma idade avançada, tiram o benefício desse homem, o que vai acontecer com ele? Ele vai morar na rua. Quer dizer, isso tudo não pode acontecer, né? Não deve acontecer. E o juiz leva em consideração, o que às vezes no INSS não tem isso não, tá, pessoal? É difícil a gente chegar num lugar onde não olham a gente pelo CPF, né? Porque passamos a ser números, né? Você não tem nome, você tem o número que te identifica é o CPF. A análise judicial, ela pode ser particularmente vantajosa em situações até de conversão, como nós falamos do auxílio-doença em aposentadoria por invalidez, né? A comprovação de atividades especiais também é importante, tá? Você ter o PPP, né, provando lá que você trabalhou numa atividade de risco, insalubre, periculosidade, obtenção da pensão por morte, né, negada pelo INSS também, ou até de uma união estável, tá? Tudo isso você pode recorrer à justiça. Importante destacar que, apesar das vantagens, a concessão do benefício não é garantida, pois tanto o juiz quanto o INSS devem respeitar a lei. Para você que já passou pela perícia e teve, por exemplo, o benefício negado e aguarda a decisão da justiça, você não pode trabalhar também, tá, pessoal? Enquanto está rolando o processo judicial. Não pode. Ah, mas como eu vou viver? Vai precisar depender de família, vai precisar depender de amigos. Infelizmente, né? O INSS é problema, até para conseguir um benefício. Não é problema só quando vem descontado lá de você todo mês, né? No seu ordenado, sem ninguém perguntar se você quer ou não. Vem descontado lá, não vem? O valor que vai para o INSS. Para você comprovar, por exemplo, uma doença ocupacional, é necessário passar por perícia no INSS. Doença ocupacional, né? É aquela que aconteceu dentro do trabalho. Se aprovado, você vai receber o benefício diretamente do INSS, né? Agora,
Caso você receba uma alta, lembrando, você tem 12 meses de estabilidade, quer dizer, 1 ano a empresa não pode te mandar embora. Olha só, além de assegurar a estabilidade, esse benefício também pode ressaltar indenização, né? Visando compensar danos físicos, emocionais causados por acidente ou doença provocados por negligência da empresa. Além de você receber no INSS, você pode colocar a empresa na justiça, tá? Só que tem que ter comprovação que faltou equipamento de segurança, carga horária excessiva. Tem que ter uma comprovação. Você foi exposto a locais insalubres, você respirou aí, por exemplo, produtos químicos. Tem que ter comprovação, pessoal. Na justiça não adianta chegar lá achando que conversar com o juiz você vai receber alguma coisa, não, tá? Tem que estar tudo documentado, todos os elementos têm que ser robustos, tá? Palavra não serve para nada, tá? Inclusive, né, para compensar o período, né, que você ficou afastado do trabalho, a empresa pode te oferecer aí alguns benefícios, né? Quem sabe até uma promoção, né? Vai fazer um acordo com você, ó, não me põe na justiça e eu te promovo. Aí passa a experiência, passa a estabilidade, ele se manda embora. E você não colocou na justiça. O auxílio acidente, por exemplo, né, é um benefício previdenciário pago pelo INSS de forma indenizatória. Nós também já falamos em outros vídeos em decorrência de um acidente ou de uma doença, né, de qualquer natureza ou de trabalho, né, ocupacional, aonde fica uma sequela permanente, né, que causa prejuízo à sua vida profissional e à sua vida social, né. Esse benefício ele é desconhecido de muita gente, né, e muitas vezes a falta de informação pode fazer o trabalhador perder a oportunidade de receber esse benefício. É o que eu falei, você ficou com a sequela aí que vai durar permanente, mas você se recuperou da lesão e já dá para você voltar a trabalhar. É claro que você não está 100%, você está 70%, 80%, e aquela lesão, aquela doença te deixou a sequela. O perito ele deve cessar o auxílio doença e pagar o auxílio acidente, tá, pessoal? Só sabe isso quem tem informação. Quem não tem informação, dança. Segundo a Lei de Processos Administrativos, né, 8.213 de 1991, o INSS tem 30 dias para conceder ou negar um requerimento após o protocolo de pedido do benefício, né? Se você ganha um processo judicial, até 45 dias para implantação. Agora, danos morais, né? Você já ouviu falar, sim, é possível a justiça acionar o INSS, né, com práticas indevidas e ter que indenizar com relação a danos morais. Nós vimos um caso no TRF, né, de um pedido de aposentadoria que a justiça deu favorável. Esse segurado, né, ele ganhou a aposentadoria dele na justiça, passou-se 2 anos e o INSS não tinha ainda implantado o benefício de aposentadoria. Os tribunais ficaram loucos, os magistrados já estabeleceram multa altíssimo, o INSS recorreu, não adiantou. Recebe-se sim danos morais, tá? No caso aí da não implantação do benefício, você tem como entrar com uma ação chamada mandado de segurança, tá? Ele vai servir para comunicar ao juiz que o INSS não está cumprindo prazos determinados esses, né, que são diferentes para cada benefício, né? E nesse caso, o juiz vai intimar o INSS e estipular multas diárias. BPC-LOAS, o prazo é 90 dias, tá? Aposentadoria sem ser a por invalidez também 90 dias. A aposentadoria por invalidez e o auxílio-doença, 45 dias. O auxílio-doença e o salário maternidade e a pensão por morte, 60 dias, tá, pessoal? Isso é um acordo entre o INSS, Justiça, Ministério Público e Supremo Tribunal Federal, tá? Então, esses acordos, eles devem ser cumpridos. Caso o INSS não cumpra, você tem todo o direito de recorrer na justiça através do mandado de segurança. Vai ter que pagar um advogado, já vou avisando logo, tá bom? Meu amigo e minha amiga, eu espero que essa informação tenha sido importante, elucidado, tirado dúvidas, trazido um conhecimento aí importante, né? Como nós falamos do auxílio acidente, muita gente perde por ter desconhecimento, né? E acaba deixando de receber algo que poderia ajudar demais, porque retorna ao trabalho e recebe tanto o salário da empresa quanto o auxílio acidente. É um direito, né? E muita gente não sabe e acaba perdendo esse direito. Então, meu amigo e minha amiga que chegaram aqui a primeira vez, gostaram do vídeo, dá um like, compartilhe o vídeo, se inscreva no canal, ative o sininho de notificação para você sempre receber nossos novos conteúdos em primeira mão, tá?
sempre vai estar atualizado aqui com informações, com conhecimento muito valioso. Já ajudou muita gente e vai ajudar você, caso você tenha algum problema, tá? Então seja muito bem-vindo e assista quantas vezes quiser nossos vídeos. Meu amigo e minha amiga que estão sempre comigo, muitos que desde o início do canal me dando força, incentivando, meu muito obrigado, que Deus abençoe sua casa, sua vida, sua família, com muita paz, saúde, prosperidade, alegria, amor, afeto, tudo que existe de bom eu desejo em dobro para todos vocês, tá? Então eu deixo aqui meu forte abraço a todos e até os próximos vídeos.